Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar de esmagamento de soja. Vou conversar com Emiton Luiz Bandeira do Nascimento. Ele é doutor em zootecnia e gerente de inovação da SBS Green Seeds. E nós vamos falar de tecnologia exclusiva que leva eficiência e sustentabilidade na formação de pastagens. Vou comentar de logística, vamos falar de transporte de cargas via ferrovia. E vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar da relação Brasil e Estados Unidos. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de esmagamento de soja. A demanda consistente da indústria de esmagamento continua sendo um dos principais motores de sustentação para os preços da soja no mercado brasileiro. Apesar da pressão exercida pela ampla oferta mundial, os valores internos seguem firmes, refletindo o apetite das indústrias por matéria-prima para a produção de farelo e óleo. Segundo informações que foram divulgadas pelo CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, essa tendência de valorização ela tem sido observada tanto no mercado interno quanto nas exportações. No entanto, os pesquisadores alertam que a trajetória de alta dos preços, essa trajetória pode encontrar resistência devido ao crescimento da produção mundial. O relatório mais recente do USDA projeta um novo recorde para a safra mundial de soja, que deve passar de 422 milhões de toneladas na temporada 24-25 para 427,6 milhões de toneladas agora na safra 25-26. Para os produtores, o momento é de atenção às oportunidades de comercialização e à evolução dos mercados futuro. E agora vamos comentar da logística, vamos falar de transporte de cargas via ferrovia. Entraram em operação no primeiro trimestre deste ano os trens de 135 vagões, um marco importante na evolução logística do agronegócio brasileiro. Essas novas composições, com capacidade para transportar cerca de 17.200 toneladas por trem, agora circulam diariamente nos dois principais corredores ferroviários que ligam os estados do Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins ao Porto de Santos, o maior complexo portuário da América Latina. A operação representa um avanço significativo em relação ao modelo anterior de 120 vagões. O novo padrão, 135 vagões, oferece uma média, vamos dizer assim, um ganho de 1.200 toneladas por trem, além de proporcionar uma redução em até 1 hora no tempo de viagem e ganhos substanciais de eficiência energética, o equivalente à retirada de até 530 caminhões por dia das estradas, ou cerca de 6.000 caminhões por mês. Em fevereiro deste ano, aproximadamente 3 milhões de toneladas de grãos foram embarcadas com destino ao porto. Desde 2021, projetos voltados ao aumento da capacidade vêm sendo implantados gradualmente. Em 2015, os trens operavam com 80 vagões. Daí passaram para 120 vagões e agora chegam a 135 vagões. A mudança responde diretamente ao crescimento acelerado do agronegócio nas regiões atendidas, com foco em ampliar a oferta de transporte ferroviário seguro, eficiente e de baixo carbono. E para viabilizar essa evolução, foram realizados investimentos da ordem de 350 milhões de reais, destinados à ampliação de pátios de manobra,
reconfiguração de composições e estudos técnicos detalhados sobre força e tração, com o uso de sensores instalados nos engates das locomotivas. O projeto envolveu 3 anos de planejamento estratégico, testes operacionais e melhorias estruturais. Atualmente, em média, 8 trens de 135 vagões partem diariamente com destino ao Porto de Santos, consolidando uma nova referência em escala, desempenho e sustentabilidade para o transporte de commodities agrícolas no país. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido, ele é o diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar de um tema interessante. Essa relação conturbada que está acontecendo aí entre Brasil e Estados Unidos. Guido, bom dia, tudo bem? Bom dia, Antônio. Tudo bem? Pois é, Guido. E agora? Como é que está? E agora é negociar. O governo brasileiro não quis conversar nem dar as boas-vindas ao Donald Trump quando ele tomou posse. E ignorou simplesmente o presidente da nação mais rica e poderosa do planeta, simplesmente por uma questão ideológica. E hoje nós estamos pagando essa ideologia e que para o cercadinho do presidente está ótimo, mas para os brasileiros isso pode significar no curto e médio prazos o desemprego, a diminuição dos impostos, os impostos que são utilizados para uma série de manobras políticas visando as próximas eleições em 2026. Ô Guido, o que a gente observa aí, que nós estamos começando a enxergar várias propriedades rurais entrando com recuperação judicial, principalmente o pessoal da carne, grandes confinamentos, estão em situação difícil. Na sua visão, como é que você está enxergando isso? Você acha que vai ter um ajuste, não vai ter um ajuste, ou vai ter um ajuste que interessa aos americanos? Aquilo que não interessa muito, que pode prejudicar os Estados Unidos, vamos deixar para lá, a tarifa continua 50% ou mais. Antônio, a questão da carne, ela é muito séria, porque nós já passávamos por problemas aqui no Brasil. Nós tivemos durante muito tempo a carne com preço baixo, a arroba, e quando essa carne começa a reagir, vem esta tarifa do Trump, que até o presente momento a carne não foi contemplada. E o Brasil exporta carne para os Estados Unidos, é o principal comprador de carne bovina do Brasil, é os Estados Unidos. E esse solavanco, isso trará problemas e, como você disse, confinadores já estão entrando em recuperação judicial, e isto é um mau presságio, porque a cadeia da carne ela é extremamente complexa e longa, desde a vaca prenha até este boi terminado, pronto para ir para o frigorífico, demanda muito tempo e muito capital empatado neste processo todo. Então, se existem empresas entrando em recuperação judicial, é porque a cadeia já sofria bastante. E não é só a questão, o bovino aqui no caso de Goiás, o Brasil exporta o sebo bovino para os Estados Unidos e que agora está tarifado, então não terá condições de exportar. E também, no agronegócio, exporta o açúcar orgânico, né? Ô Guido, de maneira geral, a gente conversa com um, conversa com outro. Não, esse Trump é doido, esse Trump é louco, esses Estados Unidos não devia ter feito isso com o Brasil. E parece que de maneira geral, a população está pensando que foi o americano que está fazendo tudo isso porque eles querem fazer isso. Mas, na verdade, não foi não, né, Guido? Na verdade, começaram a xingar os americanos, o pessoal daqui, né? Começou a jogar pedra e... Exatamente. E a questão foi que
houve simplesmente um distrato. Não importa se é Donald Trump, se é Joe Biden ou qualquer outro presidente, ele merece respeito. E simplesmente o presidente do Brasil resolveu ignorá-lo. E ele é uma pessoa intempestiva, temperamental, e aí agora somos nós que estamos aí pagando esse pato e não sabemos como isso vai terminar, mas nós já estamos pagando o preço, o brasileiro vai pagar esse preço. Quer não dizer, tem dúvida. Palavras mal colocadas, gestos mal conduzidos em relação ao governo brasileiro em relação ao americano, gerou tudo isso aí que está acontecendo. Quer dizer, o americano quer mandar, ele vai mandar, vai continuar mandando, vai dar as cartas, e nós vamos ter que ficar calado. Agora, o que acontece é o seguinte, foram falar demais, eu venho falando já há muito tempo que, de maneira geral, morre-se pela boca, e é o que está acontecendo hoje. Essa retaliação americana em cima do Brasil é exatamente isso. Antes, desde a campanha para presidente dos Estados Unidos, que o governo brasileiro vem batendo em cima do americano. Quer dizer, uma hora vai ter que acontecer alguma coisa, e aconteceu. E está aí agora, como você disse, nós estamos pagando o preço, e vamos continuar. E pagando um preço alto. Nós assistimos o presidente do Brasil na campanha americana, ele não deveria fazer isso, ele poderia ficar neutro. A partir do momento que ele apoiou a candidata à presidência dos Estados Unidos, que foi derrotada, isso ficou muito ruim para ele. E outra coisa, Antônio, o Brasil taxa absurdamente os produtos americanos. Vamos dar só um exemplo. O iPhone nosso, ele custa o dobro em real, o dobro que sai dos Estados Unidos. Eles tarifam ao redor de 100% aos brasileiros pobres que querem comprar um equipamento americano. Então, o Brasil tarifa os americanos e os Estados Unidos chegaram à conclusão, não, nós vamos sacudir esse mercado brasileiro. Só que isso custará muito caro num país em que a taxa Selic está 15%. Os juros bancários e muitas empresas no Brasil ou entrando em recuperação judicial ou migrando para o Paraguai, onde o imposto para uma empresa sobreviver é um imposto decente. Porque o que o Brasil está fazendo, criando e aumentando impostos a toda semana, nenhuma empresa sobrevive num país desse jeito. Então, ou o negócio ou se muda para o Paraguai ou se entra em recuperação judicial. Onde ficarão os empregos daqui a pouco? Esse é o problema. Esse é o problema. Exato. Guido, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo. E essa situação que nós estamos vivendo hoje, uma situação que nós não sabemos o que vai acontecer lá na frente. Agora está todo mundo doido, querendo apagar esse fogo com um pedaço de pano, abafando esse fogo. Mas pode ter certeza que vai ter muita fumaça ainda. Obrigado, Guido. À disposição. E depois do intervalo, eu vou conversar com Emiton Luiz Bandeira do Nascimento e nós vamos falar sobre inovação da SBS Green Seeds. Vamos falar de tecnologia exclusiva que eleva eficiência e sustentabilidade na formação de pastagens. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos comentar da influenza aviária de alta patogenicidade, que é a H5N1, e tem colocado os Estados Unidos em alerta. Após mais de 2 anos de surtos recorrentes entre aves comerciais e silvestres, os Estados Unidos não conseguiram conter a circulação do vírus, que agora ameaça se espalhar entre mamíferos, especialmente rebanhos bovinos, e principalmente leite.
O avanço da doença representa um risco sanitário crescente para a agropecuária norte-americana, que já contabiliza prejuízos bilionários na avicultura e agora teme impactos ainda maiores na cadeia leiteira e, eventualmente, na produção de carne bovina. Desde o início de 2024, foram registradas infecções por H5N1 em vacas leiteiras de pelo menos 17 estados norte-americanos. A origem da contaminação parece estar relacionada ao contato direto ou indireto com aves silvestres infectadas, além da movimentação de equipamentos, caminhões e trabalhadores entre propriedades. A detecção do vírus em tanques de leite cru foi um dos primeiros sinais de que o H5N1 havia cruzado a barreira de espécies, um fenômeno raro, mas cada vez mais preocupante. E, de acordo com dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, mais de 900 rebanhos leiteiros já foram afetados. Os animais infectados geralmente apresentam sintomas leves, como febre, queda na produção de leite, letargia e alterações na consistência do leite, que assume uma aparência mais espessa e amarelada. Ainda que a mortalidade entre bovinos esteja abaixo de 2% na maioria dos casos, surtos mais graves foram relatados, com perdas superiores a 15% em algumas fazendas da Califórnia. O problema se agrava pelo fato de que os Estados Unidos também enfrentam dificuldade para controlar o vírus entre as aves. E agora eu vou conversar com Hamilton Luiz Bandeira do Nascimento. O Hamilton é doutor em zootecnia e gerente de P&D e inovação da SBS Green Seeds. E nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar de tecnologia exclusiva que eleva a eficiência e sustentabilidade na formação de pastagens. Hamilton Luiz Bandeira do Nascimento, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Tudo bem? Tudo bem, Antônio, bom dia. O prazer todo meu e obrigado pela oportunidade. Hamilton, fala um pouquinho da SBS Green Seeds. O que ela é, o que ela faz? Bom, a SBS é uma nova empresa que vem da fusão entre a Semembrais, que tem tradição de mais de 50 anos em semente de pastagem, com a Boa Safra, que é a maior empresa do Brasil quando se fala em produção e comercialização de sementes de soja e milho, principalmente. Então, atualmente, a gente juntou as duas empresas, criou-se essa nova marca e a gente tem o portfólio mais amplo do mercado, trabalhando com mais de 30 materiais diferentes focados em pecuária, em agricultura regenerativa e também em plantas de cobertura. Bom, a gente sabe que hoje, de alguns anos para cá, e principalmente essa tecnologia, ela vem caminhando, que é a integração lavoura-pecuária. E talvez essa junção dessas duas empresas aí, ela é fundamental para a gente entender o que nós vamos falar na formação de pastagens. Hoje se usa muito, por exemplo, plantar milho com capim, soja com capim, para a gente ter uma qualidade muito superior dos pastos, que ora compõem, por exemplo, a pecuária brasileira, né? Exatamente, Antônio. É uma tecnologia que veio para ficar e cada vez mais vem garantindo para a gente maior produtividade do ponto de vista tanto da pecuária quanto da agricultura. É uma ferramenta que a gente usa para, principalmente, alimentar o gado no período seco, que é uma grande vantagem quando as pastagens permanentes reduzem bastante a qualidade e produtividade e, ao mesmo tempo, no final, eu consigo deixar no sistema uma palhada de excelente qualidade para o plantio da cultura posterior, seja ela soja, milho, e uma palhada que vai ajudar a proteger o solo, preparar esse solo, regenerar o solo e ciclar nutrientes de forma mais eficiente. Então, sim, a integração lavoura-pecuária é uma tecnologia que vem crescendo e trazendo melhores resultados para os sistemas de produção em todo o Brasil.
Agora, no caso da SBS Green Seeds, essa tecnologia exclusiva que vocês têm para aumentar a eficiência, a sustentabilidade na formação de pastagem, o que vocês estão oferecendo? Bom, Antônio, nós acabamos de lançar a nossa linha ProMax de sementes, que é uma semente que vem com uma alta seleção, alta pureza e alto vigor, e vem com um revestimento fino, acompanhada de tratamento químico com fungicida e inseticida, que garantem a proteção tanto na etapa de armazenamento, quanto quando a semente é implantada no campo, uma proteção contra pragas e doenças. E também essa fina camada revestidora, ela é uma proteção da semente contra choques físicos e não desfaz fácil em água. Então, essa proteção, ela ajuda também a semente a ter uma certa seletividade na absorção de água. Ela absorve a água de forma mais lenta. E é uma grande vantagem, principalmente quando você planta a semente e tem uma chuva de pequeno volume. Então, às vezes, se a semente não tem esse revestimento, uma chuva de pequeno volume pode levar à emergência da plântula e depois, se você tiver um veranico, essa planta vem a morrer, vai abortar. Então, com a tecnologia ProMax, além de todas essas vantagens de semente de alta qualidade, de alto padrão, sementes selecionadas e a proteção química com fungicida e inseticida, a gente também tem esse revestimento que garante que a semente vai ter uma maior proteção a nível de campo. Então, essa semente, por exemplo, ela só vai germinar com um volume maior de água, chuvas a partir de 20, 30 milímetros. Então, você tem uma segurança maior. Além disso, como ela favorece o escoamento da semente, você garante melhoria e maior eficiência na plantabilidade. E no final, a gente tem grandes vantagens com pastagem mais produtiva, que vai proporcionar maiores taxas de lotação e maior desempenho dos animais. E no final, a gente tem sistemas mais produtivos, lucrativos e sustentáveis. Bom, então, pelo que você falou, nós poderíamos dizer que essa semente dessa linha ProMax é uma semente inteligente, que ela só vai germinar se ela receber uma quantidade X de água que consiga fazer com que ela germine. Caso contrário, se for uma quantidade menor do que isso, ela fica caladinha lá, quietinha. Exatamente, Antônio. Essa é a proposta da ProMax. Além de trazer todos os outros benefícios, ela te dá uma garantia a mais no campo. E isso daí é um ponto muito positivo, porque você deixou muito bem claro, deu uma chuva aí de 5, 10 milímetros, pegou na semente, ela germina. Germinou, deu um veranico de uma semana, pronto, lá foi embora o nosso plantio. Ao contrário dessa tecnologia da ProMax, que permite com que ela espere uma quantidade maior para se garantir nessa germinação, né? Exatamente, Antônio. Então, é mais um benefício, mais uma garantia que a gente consegue proporcionar para o produtor, seja ele o pecuarista, seja ele o agricultor. É a semente que, realmente, ela funciona como uma semente inteligente. Agora, ela já tem em nível Brasil? Todo o Brasil já tem essa semente? Tem sim, Antônio. Tem a nível Brasil e a gente tem equipe de representantes que atuam em todo o território nacional e qualquer um que queira adquirir a nossa semente da linha ProMax e outras linhas também, é só entrar em contato, procurar o nosso representante da região. Agora, quais são as variedades que vocês têm da ProMax? Antônio, a gente tem quase todos os materiais que estão de domínio da Unipasto, que foram lançados pela Embrapa. Por exemplo, dos pânicos, a gente trabalha com o Zuri, trabalha com o Tamani, trabalha com o Mombaça. Entendi. Das braquiárias, a gente tem o Marandu, tem o Capim Charaés, a gente tem o Piatã, a gente tem Paiaguás, a gente tem braquiária decumbens. Então, a gente tem uma ampla diversidade de portfólio e todos os nossos materiais, eles têm o tratamento ProMax. Ótimo. Então, eu posso dizer que o tratamento ProMax é uma semente inteligente e que já vem pronta para o plantio e garante basicamente uma germinação completa. Isso é muito importante, hein? Muito importante. Exatamente, Antônio. A nossa proposta é entregar resultado ao nosso cliente.
E por isso a gente se preocupa em entregar realmente sementes de qualidade, para que o produtor, o pecuarista, o agricultor tenha a garantia de que ele está levando para a sua propriedade o que realmente ele adquiriu e o que ele buscava naquela proposta, que é 100% de sementes e sementes de alta qualidade. Ótimo. Bom, eu conversei com Hamilton Luiz Bandeira do Nascimento, ele é doutor em zootecnia e também gerente de P&D e inovação da SBS Green Seeds, que está aí no mercado com a tecnologia Promax para pastagens. Hamilton Luiz Bandeira, muito obrigado pela sua participação, prazer em conhecê-lo, e nós deixamos aqui as portas abertas para quando vocês aí da SBS Green Seeds quiser bater um papo com a gente, nós estamos à disposição aqui, ok? Muito obrigado e um bom dia. Muito obrigado, Antônio. A gente agradece e estamos sempre à disposição para falar de pecuária, para falar de agricultura regenerativa, para falar de novas tecnologias que possam impulsionar o nosso agronegócio. Tá bom, Tenha um ótimo dia. Muito obrigado, um abraço. Abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: não levante a sua voz, melhore os seus argumentos. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.